Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Nós estamos terminando então a apostila 7 e estamos terminando o primeiro momento modernista brasileiro. Para vocês me acompanharem, vocês podem ir até a página 67, tá? Lá na página 67 a gente vai ver o terceiro grande escritor do primeiro momento modernista. Nós vimos o Oswald de Andrade, nós vimos o Mário de Andrade e agora vamos ver Manuel Bandeira, tá bom? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. São os três grandes escritores do primeiro momento modernista. Cai muito no Enem, tá, meninada? Vocês fiquem bem atentos. Lá no Oswald a gente percebeu que ele fazia antropofagia, né? Movimento antropofágico, movimento pau-brasil. No Mário de Andrade a gente viu que ele fazia grandes poemas maravilhosos, encantadores e o Macunaíma, que vocês não podem esquecer, esse grande romance brasileiro, uma rapsódia brasileira, não se esqueçam. E o Manuel Bandeira, vamos fazer um pouco de fofoca. O Manuel Bandeira, ele nasceu em Pernambuco, nasceu no Recife, e o cavalheiro, muito jovenzinho ainda, lá pelos seus 16 anos, descobriu que tinha tuberculose. Ele nasceu ainda no século XIX, então não tinha cura, então ele achou, vou morrer. Então ele passa uma infância, uma adolescência muito tristinho, achando que ia morrer. Foi até para a Suíça, porque tinha bons ares e tal, mas voltou para o Recife e achou que fosse morrer. Ficou esperando a morte a vida inteira, porque ele morreu com mais de 80 anos. Mas ele achava que fosse morrer de tuberculose e não valeria a pena, por exemplo, casar, ter filhos, levar as coisas muito a sério. Mas ele acabou então fazendo um pouco de amizade com a morte e brincava, né, ironizava muito. Esses poetas do primeiro momento modernista ironizam tudo, brincam com tudo. E ele brincava com a ideia da morte, um dos temas principais do Manuel Bandeira. Ele sai do Recife, vai para o Rio de Janeiro, torna-se um funcionário público, como é a maioria dos escritores e poetas brasileiros, e Manuel Bandeira acaba se envolvendo então com essa moçada de São Paulo maluca e ajuda a criar o primeiro momento modernista. Ele não participa da Semana de 22, mas manda aquele poema famoso para ser declamado na Semana Os Sapos. E o Manuel Bandeira, ele já tinha vindo de uma poesia parnasiana. Ele já era poeta há algum tempo. E ele escrevia poesia parnasiana, poesia meio antiga, né? Meio do século XIX. Quando ele entra em contato com o modernismo, ele fala, é isso que eu vou escrever. Temas do cotidiano, e quero não obedecer regras gramaticais, quero ser bem coloquial, né? Quero escrever como se fala, quero ser antigramatical, escrever em versos livres, escrever em versos brancos. Eu quero essa modernidade do primeiro momento modernista. E ele se torna o maior escritor, o maior poeta do primeiro momento modernista. Ele é, junto com Drummond e João Cabral de Melo Neto, um dos três maiores poetas do Brasil. O grande escritor Manuel Bandeira. E o Bandeira namorou muitas moças, mas ele achava sempre que ele não poderia se casar, porque poderia passar a doença para a moça, os filhos poderiam nascer doentes. E ele acabou namorando muitas meninas que eram meninas da Casa da Luz Vermelha. E ele não deixou de homenageá-las, sempre homenageou essas namoradas que ele tinha. Outro tema muito recorrente dele, então, o amor, a mulher, mas uma mulher sensualizada. Não é aquela mulher distante, não, é uma mulher sexy. Manuel Bandeira gostava de falar sobre isso. E outra, ele amava falar sobre a infância, né? A infância dele tinha sido boa, não tinha tuberculose, não tinha doença, não tinha chateação. Então ele tem grandes lembranças do Recife, faz altos elogios ao que era a cidade do Recife no momento que ele era menino, né? Então meio que Recife era a Passárgada dele, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Passárgada acabou sendo um lugar mítico, né? Um lugar de idealismos. Ele faz essa grande brincadeira, mas quase que voltando à infância dele, porque ele fala, eu quero montar em burro bravo, eu quero nadar na cachoeira, quer dizer, que paraíso é esse? Não tem grandes iates, não tem grandes viagens, não, o paraíso dele seria livre da doença e vivendo como ele viveu, tão feliz na infância dele. Não foi um homem feliz não, teve muitos amigos, era muito gostado. Assim, morava com dificuldade em quartinhos, tal, recebia como funcionário público, mas teve grandes amigos, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, o Mário e o Oswald de Andrade.
Era um homem amado, adorado, né? E lido, as pessoas gostavam muito dele. Ele era um mestre para esses outros poetas que o seu tio acabou de citar aqui para vocês. Ele acaba morrendo com mais de 80 anos, não de tuberculose, e aquilo que ele esperou a vida inteira acabou não aparecendo. Fazia também muita poesia metalinguística, né? O poema fala do próprio poema. E deixa eu ver o que mais que o seu tio esqueceu aqui para vocês. Não, é isso mesmo, olha lá, ó. O cotidiano urbano, as lembranças da infância, da família e do Recife, o amor, a mulher sexualizada, sensualizada, a metalinguagem e a iminência da morte. São os temas recorrentes do Manuel Bandeira. O livro que a gente considera o melhor dele, pelo menos nessa primeira fase modernista, é o chamado Libertinagem. E nesse Libertinagem ele vai fazer algo diferente do que estava fazendo o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Porque o Mário e o Oswald acabaram negando muito, né? Não quero saber do passado, eu não quero saber da Europa, eu não quero saber de coisas antigas e tristes e chatas e desagradáveis, não quero, não quero, não quero. E o Manuel Bandeira vem dizer também, não quero, mas eu quero isso aqui. Então é como se ele trouxesse já o que deveria ser o ideal do primeiro momento modernista. Não quero isso, mas quero aquilo. Essa é a grande diferença que nós vamos ter. E nós temos um poema aqui na página 67, que é do livro Libertinagem, chamado Poética. E no Poética ele diz o que é ser poeta, o que é fazer poesia, para que serve a poesia neste momento, né? E de certa forma, para sempre. E olha a beleza que é o poema 67. Vai lá com seu tio, ó. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Perceberam o que ele diz? Tudo que ele não quer? Ele não quer ser parnasiano, né? Ir lá no dicionário procurar palavras, ele não quer aquela coisa pomposa da poesia chata, soneto, não. E que na página 68, já indo para o final do poema, ele diz o que ele quer. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Lindo, né? Que lirismo é isso. A gente sabe que tem o lírico, o épico, o dramático. O lírico é um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. Eu não quero mais esse lirismo pensado, comedido, sabe? Não, eu quero o lirismo dos loucos, dos bêbados. Eu quero o lirismo que significa libertação. Tanto que o livro dele é Libertinagem. A libertinagem seria o excesso de liberdade. Eu vou, assim, derrubar tudo. Eu quero realmente todos os excessos. Os excessos todos da forma, né, da colocalidade, o tema do cotidiano, o antigramaticalismo, os poemas piada, o coloquialismo. Eu quero toda essa liberdade que vem com o primeiro momento modernista. E quero também que os temas que sejam tratados sejam de libertação, de total libertação, né, de libertinagem. Grande, imenso poeta. A gente tem tudo isso aqui na página 67 que seu tio está falando. Tem vários nomes de livros dele, mas o seu tio gostaria de destacar o Libertinagem, de 1930. Depois nós temos os temas principais da produção do Manuel Bandeira, está aqui, né? A morte, o cotidiano urbano, a infância. Só não tem o amor à mulher. Eu queria que vocês colocassem o amor, a mulher e a mulher sensual, a mulher sexo, não a mulher sentimental, tá? Acrescenta isso aí pro seu tio. As características dele são essas que o seu tio tem repetido aqui, né? Versos livres, poemas em prosa, coloquialidade, discurso direto, né? O eu falando muito, e um lirismo marcado pela simplicidade. Que fantástico esse poeta, a gente fica doido com ele, os poemas dele são maravilhosos. Tem tão pouquinho aqui, nós temos alguns exercícios na página 68 que trazem poucos poemas dele, na verdade, traz um pequenininho chamado Poema, que diz: Vênus luzia sobre nós, tão grande, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa e dava vontade de morrer. Que bonito. Vênus é a estrela, né? A estrela d'alva, que aparece para nós tão grande, tão bela, que chegava a parecer escandalosa e dava vontade de morrer. E Vênus também pode ser uma mulher, né? Pode ser um mito, de repente essa presença mitológica, né?
E dá vontade de morrer significa é tão grande, é tão maravilhoso, é tão espetacular que dá vontade de morrer. A presença da morte, né? Porque ele foi feliz quando ele era menino, né, na infância e tal. De repente ele fala de morte como algo assim, quem sabe eu volto para aquele lugar paradisíaco, Recife, Passágada. Grande poeta, extraordinário poeta, Manuel Bandeira. Aqui nós encerramos a apostila 7, encerramos o primeiro momento modernista. Daqui a pouco estamos conversando sobre o segundo momento modernista. Tá bom? Beijo, até já.